E a gente quer conversar com vocês hoje. Isso faz parte de um projeto da Convenção Batista Brasileira que tem o nome de Igreja Multiplicadora, que é mudar a maneira de como a igreja funciona. Como eu tenho falado para vocês essas semanas atrás, como as igrejas têm funcionado semelha-se a uma igreja ônibus. E existe a igreja barco e a igreja ônibus. Para os irmãos que estavam aquele dia, vocês lembram da ilustração? Até então nós temos vivido uma igreja ônibus, onde as pessoas entram dentro do ônibus e vão dirigir, e deixam o motorista dirigir, e deixam alguém dirigir, elas pagam a passagem, e esse camarada vai levar elas até o caminho. Então, traduzindo seria, o pastor tem todos os dons, o pastor é bom, o pastor é que sabe todas as coisas. Qual que é o meu papel? O meu papel é sentar no banco e esperar o pastor fazer as coisas. Eu até apoio ele, se ele fizer uma manobra perigosa que dá certo, digo, radical, e pastor, tá bem, motorista, você tá indo muito bem. Só que a gente não se envolve. E quando, na verdade, a ideia seria ter uma igreja barco, onde cada um, ao se converter, ganha um reminho. E todos juntos remam. Todos funcionam. Deus distribuiu dons e capacidade a todas as pessoas. Então, é uma igreja que funciona junto. Então, não é mais o pastor que faz e você apoia ou acha bonito. Nós fazemos junto. O pastor faz junto por ti. Mas o pastor não faz mais por ti. Eu não tenho o poder de fazer por você oração. Eu não tenho o poder de ler a Bíblia por você. Eu não tenho o poder de abençoar a sua vida por você. Mas agora, com você eu posso fazer todas essas coisas. Junto com você a gente pode mudar o mundo. E essa mentalidade tem que mudar. Isso se chama sacerdócio universal. Quando todo mundo entende que a ideia de estarmos buscando a Jesus é algo que cada um deve fazer. E isso que é a ideia da igreja multiplicadora, voltar a ser assim. Porque as igrejas não têm sido assim. As pessoas vão visitar a igreja e eu quero ir numa igreja onde me sirvam muito bem, uma igreja que cuide de mim, uma igreja que me sirva, que tenha ar-condicionado, que tenha climatizador, que tenha um bom trabalho com as crianças, que tenha um louvor bonito, faça tudo para mim. Quando na verdade é assim, eu quero entrar em uma igreja para servir. Eu vou lá para fazer a diferença junto com eles. Isso tem tido uma certa dificuldade, mas nós estamos resgatando. E hoje nós vamos partir para o terceiro princípio. Pode passar para mim, Silvano, por favor. O primeiro desse princípio, conta aqui comigo. O primeiro é oração. Faça aqui com o teu dedão aqui. Oração. Oração, a base de tudo. Para se ter uma igreja multiplicadora, a gente precisa orar. Em segundo lugar, nós falamos sobre isso também. Precisa de uma... O que está escrito lá atrás? Uma evangelização discipuladora. É o ato de eu não apenas entender como convidar as pessoas para ir para a igreja, mas eu abrir a minha casa para que isso aconteça. Eu vou abrir a minha casa e convidar as pessoas para vir lá falar de Jesus. Eu vou abrir o meu lar, e lá no meu lar as pessoas vão vir. E o terceiro, então, hoje é plantação de igreja. Mas como nós vamos plantar a igreja? Como? São perguntas que surgem. Como nós vamos plantar a igreja? O que é plantar a igreja e precisa de outras igrejas? Como que se faz isso? Isso é coisa muito importante. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. E eu queria que tu abrisse teu coração, porque eu tenho certeza que tu vai sair daqui hoje com um aprendizado novo na tua vida. Pode passar para mim, por favor, Silvano? Se você tem um desses, todo mundo aqui tem um desses? Quem não tem, levante a sua mão. Quem não tem, nunca ouviu falar num cartão alvo de oração. São pouquinhos, graças a Jesus. Então, se você quiser, depois do culto, você vem falar comigo, tem alguns disponíveis ainda. Esse aqui é para a gente colocar em prática isso. Você coloca nesse cartãozinho, não precisa ser nesse cartão, pode ser em qualquer lugar, o nome de 5 pessoas que você gostaria que conhecessem Jesus. E aí você vai orar durante um mês, um período que Deus te colocar no teu coração, antes de você ir lá conversar com ela. Antes de você dizer, querido, eu queria te conversar sobre Jesus. Você vai pedir um mês antes para Deus ir amolecendo o coração, para Deus ir quebrando, para Deus ir na frente. E a gente crê que Deus pode fazer resultados incríveis. Eu tenho certeza de que Deus pode restaurar muitas vidas através disso. O problema é que a gente quer fazer a obra pela nossa força. E a gente precisa colocar Jesus no meio. A gente ora por isso. Então, se você não tem isso aqui, você não pode vir pedir comigo, ou você pode anotar no teu celular, não importa. Mas é orar por 5 pessoas que não conhecem Jesus ainda. Daí daqui a um mês, ou daqui a 2 semanas, quando Deus te direcionar, aí você convida o camarada para ir lá na tua casa. E aí a gente se conversa sobre Jesus. Você pode ter certeza que o Espírito Santo está indo à frente. E é muito diferente fazer obra com Jesus do que fazer pela obra do braço. Isso vale para qualquer situação da nossa vida. Casamentos em crise, problemas com filhos, problemas de emprego. Experimenta orar antes de fazer as coisas. A gente crê que Jesus pode fazer muitas coisas. Amém? Esse amém tem que ser forte. Amém. Amém. Porque a gente crê que o poder da oração é o maior de todos. E aí, pode passar então? O que é igreja? O que é uma igreja, gente? Quem é que surgiu com essa história de igreja? Quem é que inventou isso?
E o que isso tem a ver conosco hoje? Bom, a palavra igreja, ela, traduzido para o espanhol, vira iglesia, e se você levar ela para o grego, vai se tornar eclesia, que é de onde ela surgiu mesmo. A palavra eclesia, ela tem alguns significados muito importantes. O primeiro significado dela significa a reunião das pessoas que pensam do mesmo jeito. Não exatamente sempre nós vamos pensar do mesmo jeito, mas é com o mesmo objetivo. Todos nós aqui hoje estamos reunidos por um objetivo. Pode aqui ter pessoas ricas, pobres, pessoas brancas, negras, pode ter pessoas que estão felizes, pessoas que estão entristecidas, pessoas que têm muitos planos, pessoas que têm poucos planos, pessoas de diversas nacionalidades, raças, ideias, mas tem uma coisa que nos une aqui. Nós estamos aqui reunidos pelo mesmo objetivo, que é Jesus. Você saiu de sua casa hoje porque você queria ouvir falar de Jesus. Então a eclesia é uma reunião de pessoas que pensam sobre o mesmo assunto. Então nós pensamos aqui em Jesus. E a gente discute o que aqui? Jesus e como levar isso para outras pessoas. Como levar Jesus para a minha vida, como levar Jesus para a tua escola, para o teu trabalho, como levar Jesus para a tua família. Esse é o nosso assunto aqui. E esse deve ser sempre um assunto da igreja de Jesus. Falar sobre Jesus. Que pena que hoje as igrejas, elas tiram o assunto Jesus e entra a política, e entra o homem, e entra massagem de ego, e entra coaching, e entra massagens de personalidade. As pessoas falam sobre tudo hoje. E tem falado pouco sobre Jesus. Então nós não vamos dividir aqui o espaço que é para Jesus para falar de outras coisas. Todas as coisas têm seu tempo. O Eclesiastes fala, existe hora para falar sobre política? Existe. Mas aqui e agora é a hora de falarmos sobre o único assunto que nos une, que é Jesus. Então é muito importante que a gente pense em Jesus. E agora essa ideia é discutir sobre Jesus também. É isso que a palavra de Deus nos fala. Pode passar um pouquinho para frente. Tem um texto que fala sobre isso. Se você não consegue enxergar, abre em Filipenses capítulo 2, versículo... Volta. Eita, aí, andou para frente rápido. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 5. Se você não tem a Bíblia, ou se você não consegue ler, pega a sua Bíblia, não tem problema, tá? Eu vou ler para vocês aqui e a gente vai descobrir isso que eu falei é bíblico, é verídico, tá lá? Vamos ver. Por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, exceto alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse aqui é o ideal de igreja. Então aqui Paulo está escrevendo para a igreja de Filipe, isso vale para as nossas famílias, vale para os nossos relacionamentos e vale para as nossas igrejas. Deus quer que a gente seja assim, que a gente tenha a mesma maneira de pensar. Nós precisamos andar sobre o mesmo propósito. Então é muito importante que a gente pense, eu estou aqui hoje nessa igreja, qual que é a minha função aqui nesse lugar? A gente tem que andar junto pensando em como expandir o reino de Deus. Como levar Jesus para mais pessoas, como Ele pode entrar na minha vida, me fortalecer para essa missão. A igreja tem múltiplas maneiras de agir, mas a principal delas é pensar em Jesus, em ingerir Jesus e compartilhar Jesus. Essa é a função da igreja, nada mais. As pessoas colocam funções secundárias na igreja que às vezes ela não foi feita. A função da igreja é cantar uns louvores bonitos. Gente, tem igreja que não tem violão, tem igreja que não tem microfone, tem igreja que não tem ninguém que sabe cantar. Ela continua sendo igreja? Continua. Porque o assunto dela é Jesus. A igreja é um lugar onde a gente tem que se sentir bem. É um local lá onde eu vou na semana toda ouvir porradas. Lá no domingo é onde eu vou ouvir coisas boas. Gente, tem culto na igreja, tem versículos na palavra que são duros, que vão bater na nossa alma e vão fazer a gente se arrepender e a gente sair daqui muito triste, pensando que a gente tem que mudar muita coisa. Continua sendo igreja de Jesus isso? Continua. Então nem sempre você vai ir na igreja e vai ouvir uma mensagem que vai amaciar o teu ego e dizer, nossa, eu saí daqui hoje me sentindo muito bem. Talvez você vai sair daqui e dizer, puxa vida, eu preciso mudar um monte. Preciso mudar muita coisa, eu estou muito errado. Às vezes as pessoas pensam, nossa, uma igreja, ela deve ter um trabalho com as crianças muito bonito. Tem igreja que não tem capacidade para isso. Ela continua sendo igreja? Continua, porque Jesus é o centro dela e é a motivação dela. Então nós estamos colocando muitas funções secundárias. A igreja tem que ter isso, tem que ter reunião desse jeito, a igreja tem que ter algo assim, tem que ser um lugar assim, tem que ter um estilo tal. Tudo isso é secundário. A função da igreja é pensar em Jesus, proclamar Jesus e fortalecer nós que estamos aqui a falarmos de Jesus e vivermos Jesus. Essa é a função da igreja. Ela tem que ser fiel, ela tem que ser bíblica e ela tem que dar frutos que compartilhem dessa visão. Então
Então, infelizmente, as pessoas têm se perdido, elas têm procurado igrejas conforme o conforto delas. E nós devemos procurar igrejas que sejam bíblicas, fiéis, igrejas que sejam segundo o coração de Jesus. Então isso é muito importante. Isso é muito importante a gente pensar assim. Então, pode voltar aqui. A segunda missão da igreja, a palavra eclesia literalmente significa chamado para fora. A reunião daqueles que têm uma missão. A reunião daqueles que são... sabe quando o batalhão se reúne e o general passa as ordens, eles dizem, entendemos, general. A gente vai para a missão. Essa é a eclesia. Na verdade, a ideia dela é justamente você pensar assim, nós estamos reunidos aqui pensando na segunda-feira, que é quando a batalha começa. É o sair daqui. Aqui é o nosso pit stop, aqui é o posto de gasolina. Aqui é a enfermaria, onde a gente bota tipó e diz, essa semana a gente vai. Essa semana eu preciso de mais força. Eu vou para a igreja, eu preciso de força, porque essa semana vai ser cheia, essa semana vai ser com muita luta. Mas eu vou me fortalecer. Então, a eclesia é a reunião das pessoas que têm uma missão. Você sabe qual é a sua missão? A gente tem falado bastante sobre isso. A missão da igreja é só uma. Pode passar 2 para frente agora? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Essa é a missão da igreja e sua missão também. Se hoje você vê assim, Jesus, eu não sei o que fazer da minha vida, estou meio perdido, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel aqui nessa cidade, nesta igreja? Qual é o meu papel? Te apresento. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto aqui mostra 4 coisas importantíssimas para você. Em primeiro lugar, você tem que ir fazer discípulos. Você tem feito discípulos? Você tem investido em produzir pessoas que conheçam Jesus como você conhece? Se você não faz isso, infelizmente você está falhando na missão. Tua missão está incompleta. O seu maior objetivo agora é eu conheci Jesus, Ele flui em mim, eu preciso transformar as pessoas ao meu redor em seguidores de Jesus. Essa é a sua principal missão. E como é que se faz isso? Batizando eles, levando eles a um conhecimento de que eles conhecem o pecado, conhecem Jesus, que eles precisam se arrepender e tomar uma atitude em relação a isso, e ensinando a guardar todas as coisas. É só esse o teu papel. É ao mesmo tempo uma obra grandiosa, mas ao mesmo tempo ela é leve. Porque, em último lugar, o texto fala, eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, a obra é leve porque Jesus está contigo. Então, você tem uma missão, você tem que fazer discípulos, você tem que ensinar os discípulos a guardarem as coisas de Jesus, as coisas da palavra, mas não te preocupe que Jesus está contigo nessa missão. Essa parte é muito boa, você pode descansar. Essa é a missão da igreja. Uma igreja que não pensa nisso está falhando. Em vários momentos nós falhamos em relação a isso. Em vários momentos nós nos perdemos em programações, nós nos perdemos em ideias que fogem disso. E o nosso papel é resgatar isso. Volta, a gente tem que falar disso, é de discípulos, é de ir, é de ensinar as pessoas a entenderem a palavra, é de batizar as pessoas, é de ensinar elas que Jesus está com elas. Essa é a nossa missão. Talvez você tenha falhado, talvez agora, nesse exato momento, o Espírito Santo tenha convencido você de, puxa vida, eu nunca falei de Jesus para alguém, eu nunca consegui converter ninguém, eu nunca falei abertamente que eu sou cristão para alguém no meu trabalho. Você está falhando. Hoje é o dia de você sair daqui inspirado e dizer, é esse o papel da minha igreja que eu estou e esse é o meu papel também. Produzir discípulos e ensinar eles a guardarem as coisas do reino. Esse é o papel. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual o último fruto que você deu relacionado a isso? É muito triste. Mas se nós pensarmos que se você investir ano de 2020 em transformar alguém em seguidor de Jesus, só uma pessoa, ano que vem a gente é o dobro de pessoas aqui. E se nós formos o dobro, no ano que vem, vai ser muito mais. Vai ser multiplicação exponencial. É simples, mas ao mesmo tempo é muito penoso, porque vai fazer com que eu levante da cadeira e diga, eu não estou somente assistindo o culto, eu estou trabalhando para o reino. Isso eu quero que você faça, que você trabalhe para o reino. Pode passar agora? Agora essa questão aí, a gente precisa de mais igrejas? A gente precisa? O pessoal diz, nossa, mas tem um monte de igreja em São Gonzaga, tem um monte. Tem um monte, não precisa mais igreja. O que eu vou pensar em mais igreja? Tem um monte. Tem um montão de igreja. Se eu vou contar, perdi a conta dos dedos. Existe uma média que a gente faz, que ela é muito por baixo. Mas o ideal em cada cidade é nós termos uma igreja para cada 1000 habitantes. Isso aí, imagina, 1000 habitantes é muita gente. É muita gente. Quantas igrejas nós temos em São Luís Gonzaga? Quantas igrejas?
nós temos em São Gonzaga? Vamos chutar alto? Será que tem 50 igrejas em São Gonzaga? Será que tem? Será que tem mais? Esse é um trabalho que eu dou a você pesquisar. Também não sei quantas igrejas tem em São Gonzaga. Não sei, gente. Não tem essa informação. Porque tem muitas igrejas que não são reconhecidas, outras que estão começando agora, não sabemos quantas tem. Mas é o suficiente? É muito pouco, gente. Se nós fizermos uma para cada 1000 habitantes, nós precisaríamos de muito mais. Tem que ter uma igreja em cada bairro, deveria ter uma igreja localizada em vários locais específicos, deveriam ter igrejas saudáveis. E se nós tirarmos muitas igrejas que não são igrejas, que são literalmente comércio com o nome de igreja, complica mais o caminho ainda, diminui-se o número de igrejas. Que triste isso. Então, a gente vai fazer alguns questionamentos. Pode passar para mim, Silvano. Isso aqui são as igrejas no estado que possuem uma igreja batista. No estado, tá bom, gente? É bem tranquilo. Os verdes são os que tem, tá? Os laranjas são os que não tem. Que não possuem uma igreja batista reconhecida no estado. Nosso trabalho, nós temos muito trabalho pela frente. Nós temos muito trabalho. A gente reconhece, nós temos a graça de Jesus de reconhecer que nós somos uma igreja séria. A igreja batista é uma igreja muito séria. Ela não é a única verdadeira, isso seria um erro muito crasso da gente dizer. Existem várias igrejas bíblicas, mas eu gostaria que tivesse uma igreja batista em cada cidade desse estado. Mas nós não temos. Nós temos muito poucas. No último censo são 80 igrejas que nós temos no estado. É muito pouco, é muito pouco. Mas não são 80 igrejas no município. Não são 80 municípios. Tem cidades que tem mais igrejas batistas, que diminui. Nós temos uma aula muito grande. E isso aqui começa a nossa visão multiplicadora de pensar: o que será que eu posso fazer em relação a isso? Como é que eu ajudo a melhorar isso aqui? Como é que eu ajudo a fazer isso aqui, diminuir esse vazio? Como é que eu ajudo? O que eu poderia fazer? Aqui entram algumas perguntas. Pode passar? Quantas igrejas poderiam existir em São Gonzaga da nossa denominação batista? Vamos sonhar alto, imagina se tivesse uma por bairro. Ou se a gente colocasse pelo menos mais umas 3, fazer assim como se a gente estivesse fazendo transformando ela no mapeamento como se fosse um quadrado, uma em cada canto assim. 4 igrejas, ainda assim seria muito pouco. Nós estamos longe disso. Mas quem sabe a gente pensar uma igreja em Santo Antônio, porque a gente não começa, faz uma congregação nossa em Santo Antônio, pertinho daqui. Ou quem sabe alguém tem conhecidos em Esquina União. Será que a gente não tem algum conhecido também em São Nicolau? Será que não tem ninguém perto que conhecido em 16 de novembro? É a nossa missão. Quem é que vai investir em 16 de novembro? A gente vai esperar o pessoal vir da Europa investir em 16 de novembro? Ou será que essa missão não é nossa? Nós somos a cidade mais próxima. Quem é que vai investir nessas cidades? E isso tem que surgir em nós como um chamado missionário. Dizer, puxa vida, eu precisava estar lá. Eu podia fazer isso, eu queria fazer algo, só que a gente não sabe o que fazer. E eu estou aqui hoje para ajudar a gente a resolver essa questão. Como é que a gente pode ajudar a melhorar isso? Se você tem, sabe, você tenha familiares em 16 de novembro e lá faltam igrejas boas. Sabe que você não tem familiares em algum desses lugares? Ou que tem vários, Caibaté, Pirapó, Bossoroca, tem Garruchos, tem inúmeras cidades ao nosso redor que é conosco a missão. É com a gente. A gente vai orar, pedir a Deus que mande gente lá de São Paulo investir nessas cidades. É conosco, gente, essa missão. É nossa. E aí as pessoas vão dizer o seguinte: não, mas aí complica, nós somos uma igreja muito pequena. Nós não temos condição de abençoar outras pessoas ainda. Esse é o pensamento que Satanás quer nas nossas vidas. E não, vamos esperar, porque o dia que a gente for uma igreja de 200 membros, aí sim a gente pode ajudar as outras pessoas. Não, mas aí quando a gente tiver 200 membros e com o templo pronto, e aí com tudo certinho, que a gente pague todas as contas, todos os projetos e sobra um dinheirinho, aí a gente pensa se vai ter alguém que queira. E esse dia vai se estendendo longe. Enquanto isso, 16 de novembro, Pirapó, Santo Antônio, a nossa cidade sofre com a falta de gente que vai lá pregar a palavra, de gente que queira cuidar dessas pessoas. Jesus nos ensina a ter uma sede da palavra de Deus. Ele vai falar: olhem as multidões. Os campos estão brancos, prontos para a colheita, mas falta trabalhador. Falta gente que queira fazer alguma coisa. Falta gente que ache isso um absurdo. Talvez, ou você tem 2 opções aqui. Ou você acha, não, os campos não são tão brancos assim. Tá tranquilo, até acho que tem igreja demais. Essa tem que ser a posição. Ou você diz, é verdade,
precisam-se de trabalhadores. Você não tem meio termo aqui. Ou você concorda ou você discorda. E a gente vai trabalhar então como resolver isso. Pode passar um pouquinho para frente. Como se faz uma igreja? Vou trazer aqui hoje para vocês uma ideia. Como a gente faz uma igreja? Em primeiro lugar, a gente ora. Deus, nós aqui em São Gonzaga hoje estamos aqui orando pedindo ao Senhor que a gente gostaria de abençoar uma das cidades ao redor, até mesmo o outro lado da cidade. Lá do outro lado da cidade a gente queria começar uma congregação. A gente queria começar um povo lá. E a gente ora e Deus vai dizer, façam lá. Façam em tal local. Façam no 16 de novembro. Iniciem um trabalho em tal lugar. A oração é tudo, gente. Não existe coisa pior do que você começar um trabalho, qualquer trabalho, pode ser secular não, sem a orientação de Jesus. É perda de tempo e cansaço. Então a gente ora e Deus vai direcionar. E Deus vai inflamar o seu coração e começar assim, é lá em Santo Antônio, pertinho daqui. Opa, temos um local lá. Então a gente tem um estabelecimento de grupo-alvo. É Santo Antônio, no exemplo. Santo Antônio das Missões. Como é a cidade lá? É bastante alemão, é a cidade indígena, é uma cidade cultural, industrial, uma cidade agrícola, como é que é? Vamos estudar. E a gente vai dizer, não, lá tem um grupo-alvo que são os meus familiares tal lá. Você vai encontrar um local onde você vai entrar. Tem uma empresa lá que a gente pode começar a fazer um trabalho. Tem algo lá, tem um irmão que volta e meia, está indo lá, toda assim, beleza, a gente tem um grupo que a gente começa. Aí a gente começa um trabalho com a comunidade. Existe um camarada lá. Existe um camarada que mora em Santo Antônio, que é nosso amigo. Aí o que a gente vai fazer? Vamos conversar com a comunidade. Vamos fazer um negócio seguinte, esse camarada abre a casa dele para que a gente possa começar a falar da palavra lá. A gente começa a falar da palavra lá na casa dele. Ah, mas tem que ter um templo. Não precisa de templo. Não, mas tem que ter uma estrutura. Não precisa de estrutura. O que você precisa é de uma casa que esteja aberta. Uma casa que esteja aberta. Alguém diz, tal pessoa lá vai estar lá. E um de nós diz, meu querido, eu me comprometo uma vez a cada 15 dias de ir lá na casa desse camarada lá que está de portas abertas para a gente e nós iniciarmos algo lá. E a gente começa a fazer um trabalho, a gente vai se envolvendo com a comunidade. A gente faz um movimento aqui da nossa igreja e vai lá em Santo Antônio das Missões e a gente faz um grande movimento de evangelismo dizendo, queremos iniciar um trabalho batista aqui, queremos iniciar um trabalho que vai ter palavra de Deus. A gente faz um movimento com a comunidade mostrando que a gente pode doar a cesta básica, a gente pode lá corte de cabelo gratuito, onde a gente leva a Bíblia, onde a gente leva água, onde a gente leva brincadeira. A gente faz um movimento para a cidade e aí a cidade vai conhecer. Nós vamos fazer um arrastão naquele bairro onde aquela casa, aquele irmão está lá e falando, se você quer estudo bíblico a gente tem. E aí vai surgir talvez 3, 4, 5 casas lá das 300 que a gente fizer, que vão querer estudo bíblico, ou quem sabe mais. Então a gente fala, na casa desse camarada lá, vai ter uma reunião. Tal horário, sexta-feira, de noite, é a reunião na casa desse camarada, você está convidado. Aí vai ter 3, 4 famílias que vão se reunir na casa desse camarada. E aí vai ter alguém de nós aqui que vai lá. E a gente vai lá fazer o quê? Compartilhar a palavra, dizer, olha, Jesus é assim, Jesus é muito bom. E ora, e está feito um pequeno grupo multiplicador naquela casa. E aí as coisas, começou-se um trabalho lá. Aí esse trabalho, as pessoas vão dizer, nossa, fui na casa daquele homem, não é que eles não mordem? E foi bom. Falaram de Jesus, falaram da Bíblia, foi bom. Foi bom. Semana que vem a gente volta. Daí alguma coisa que é a cada 15 dias, vai se tornando uma vez por semana. Então você, um de nós aqui, você talvez, vai ficar responsável de ir em Santo Antônio uma vez por semana. Conversar com esses camaradas lá. E daqui a pouco esse grupo cresce. E aí são 2 casas. Daqui a pouco são 3 casas, são 4 casas, e quando você tem 20, 30 pessoas que talvez vão querer então um local para congregar. E aí nós vamos pensar num templo. Gente, do jeito que eu falei para vocês aqui agora parece muito simples. E é assim mesmo que funciona. A nossa igreja aqui funcionou assim. Começou com um trabalho, vieram fazer, juntaram tudo numa casa, junta um, junta outro, junta outro. Começa a se criar e a notícia se espalha. Existe cristão, existe crente, existe uma igreja legal, que está se reunindo na casa lá. Show de bola. Começa assim. É assim que foi feito pelo apóstolo Paulo. Se você ler o livro de Atos, ele vai de cidade em cidade, ele conversa com o povo e ele deixa uma igreja lá. Ele deixa uma igreja reunida com alguém cuidando. E aí daqui a pouco, nesse pequeno grupo, e aí o camarada diz lá, você converte os camaradas e um deles diz, benção, eu quero fazer isso com outras pessoas. Está aí o seu primeiro líder. E daqui a pouco vai acontecer, você vai dizer, eu nem preciso mais ir uma vez por semana. Agora tem um trabalho que funciona lá. Tem um trabalho que funciona. Agora você pode ir para outra cidade. E esse trabalho pode acontecer durante 1 ano, pode acontecer durante 2 anos, pode ser muito rápido.
E daqui a pouco a gente tem várias igrejas separadas. É assim que funciona. Quem sabe hoje você mora do outro lado da cidade. Outro lado da cidade. Eu quero abrir a minha casa para que seja feita uma igreja lá. Comece um pequeno grupo lá. Você convida seus vizinhos, seus amigos e conversa. Daqui a pouco nós temos um ponto de pregação e daqui a um tempo nós temos uma igreja funcionando lá bem tranquilo. É assim que funciona, gente. Fácil. E isso é bíblico. Queria pedir para o irmão passar aqui. Atos capítulo 14, versículo 21 a 23. Queria que você abrisse aí na sua Bíblia. É o exemplo de como Paulo faz as coisas. Vou ler então para vocês. Atos 14, 21 a 23. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Eles animavam os cristãos e lhe davam coragem para ficarmos firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja os apóstolos escolhiam os presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem haviam crido. É esse o sistema. Eles iam de cidade em cidade, de movimento em movimento, e eles tinham que viajar, gente. E não era uma viagem de 1 hora. Às vezes o Paulo ia voltar daqui a 6 meses. Então ele deixava o presbítero, que era um líder da igreja local. Então é assim que funcionava. Eu quero inspirar vocês agora com alguns exemplos. Eu queria que você pensasse sobre isso, uma coisa muito séria. Um dos princípios da igreja multiplicadora é a gente sair daqui hoje pensando: a gente precisa de uma igreja. São Luís Gonzaga precisa de uma igreja nova. As cidades ao redor precisam. E eu queria que talvez Deus tenha tocado o teu coração e dizer: puxa vida, eu tenho parentes. Quem sabe eu não começo um pequeno grupo lá na casa dos meus parentes. Quem sabe não é com você hoje essa missão, meu querido. Plantar a igreja é um negócio novo. Talvez você mora no interior. Talvez você mora lá onde você está. Você pode iniciar uma igreja. Isso pode começar hoje. E é muito mais simples do que você imagina. E nós temos que ter essa visão. Só que a gente tem que sair da visão de vira-lata. E dizer assim: eu sou uma pessoa muito pobre. A nossa igreja é uma igreja muito pobre. Não tem condições. Eu quero inspirar vocês com algumas ideias aqui hoje. Pode passar para mim, por favor? Eu quero mostrar para você hoje uma igreja. Uma igrejinha que está funcionando no interior de Alegrete. Eu queria que você olhasse para essa e dissesse assim: olha os recursos dessa maravilhosa igreja. Pode passar. Congregação interiorzinho do Alegrete. Os camaradas começaram numa casa, começaram a conversar, daqui a pouco, mas eu tenho umas madeiras lá. E aí se juntaram e fizeram uma congregação batista no interior do Alegrete, gente. Senhora, pode passar. É uma igreja pequena, são poucas pessoas. Esse número de pessoas estão lá, que se juntaram e estão fazendo a obra lá. Isso está acontecendo hoje, aqui agora. Provavelmente agora, nesse momento, eles estejam orando e nem sabem que nós aqui estamos falando dessa missão deles. Eu quero que a gente seja assim. Eu quero que a gente não precisa de muita coisa não, gente. Isso que eles estão bem avançados. É uma congregação e está funcionando muito bem. Não precisa de pintura, não precisa de banco, não precisa de ar-condicionado. Eles estão lá ouvindo, aprendendo a palavra. Porque alguém um dia aceitou o desafio. Alguém disse assim: o interior do Alegrete precisa da gente. O interior do Alegrete precisa. E eu tenho um amigo, esse camarada aqui, o senhor, esse é o cara que começou. Ele conhecia esse senhor aqui, e eles começaram a se encontrar, ele ia lá do Alegrete para o interior do Alegrete, começaram a conversar. É uma bênção de Deus. Já sonharam com um negócio desses assim? No interior aqui do nosso estado, aqui, pertinho da gente aqui, uma congregaçãozinha dessas. Isso é tão interessante. E agora eu quero mostrar algumas ideias, uns vídeos que vão falar sobre isso. Mais inspiração para nós. Eu quero que saia daqui hoje inspirado. Um dos vídeos que eu vou mostrar para você é de uma igreja com 60 membros. E a opção que eles tomaram quando entenderam que tinham que multiplicar discípulos. E outra é de um camarada que é chaveiro e tomou a decisão de mudar a vida das pessoas com a profissão que ele tinha. Multiplicando pelo Brasil. A Igreja Batista do Parque Rio Branco nasceu através de uma campanha missionária Jesus Transforma, realizada no ano de 2012 no bairro Barão do Parque Rio Branco, em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, onde até então os batistas contavam apenas com um ponto de pregação. Desde sua organização como igreja, em 2014, vem trabalhando os princípios de igreja multiplicadora. A igreja tinha um DNA multiplicador. Ela queria realmente alcançar a comunidade, mas muitas vezes tinha dificuldade de como fazer. Fazíamos culto público, fazíamos culto nos lares, mas não tínhamos relacionamento com os discipuladores. Os crentes viviam ávidos pela vontade de alcançar as pessoas,
mas muitas vezes ficavam na dependência do pastor, na dependência da sua liderança. Quando nós podemos implementar os princípios da igreja multiplicadora, nós podemos capacitar e cada um dos membros da igreja pode ir aos seus relacionamentos e trazê-los para Jesus. O local onde reunimos, ele encheu, não tínhamos mais como abrigar as pessoas, tivemos que então comprar um outro local para que nós pudéssemos aumentar e comportar a membresia. Então de 60 pessoas, fomos para 120, e aí chegou o ponto que o local cabia 170 pessoas. Mas nós louvamos ao Senhor que também não coube a expressão do louvor a Deus nesse local. Então tivemos que comprar uma tenda que hoje cabe 350 lugares. E nós louvamos ao Senhor que esse lugar já está ficando cheio. Já planejamos ainda para esse ano começar a fazer 2 cultos para que nós possamos comportar a igreja presente e a igreja que está vindo através dos pequenos grupos, através dos RDs. A igreja tem aprendido cada dia mais a amar seu povo. Então, várias iniciativas iniciaram a partir da Compaixão e Graça. Nós temos alfabetização de adultos, nós temos aulas de taekwondo para alcançar a comunidade, uma vez que nossa igreja está em uma comunidade muito carente. Também com preparatório para institutos, para concursos, também estudos para aprimoramento da capacitação técnica, até mesmo para que eles possam conhecer novos horizontes e aumentar a empregabilidade. Temos ajudado muito a comunidade com cestas básicas, com muita assistência, mas não simplesmente para doar, mas para capacitar as pessoas a resolver os seus problemas e se sentirem aptas a representar o reino de Deus com o diferencial daquilo que Deus transforma os nossos corações. Com a implementação da igreja multiplicadora, precisamos mover muitas coisas dentro do coração da igreja. Aquela igreja que entendia que precisava trazer as pessoas para dentro do santuário para que o pastor pudesse pregar para ela, ela teve que substituir por uma igreja capacitada para evangelizar aonde ela estivesse. Sou Ricardo Máximo, morador de Imperatriz do Maranhão, sou chaveiro, profissional aqui da nossa região e sou um líder multiplicador. Multiplicando pelo Brasil. Imperatriz, Maranhão. O meu dia a dia é simples e normal como de qualquer outra pessoa. Eu acordo de manhã, faço o culto doméstico em casa e as crianças vão para as aulas e eu venho para o meu serviço. Sempre no foco de falar de Jesus para alguma pessoa. Toda vez que quando eu vou a uma casa, a uma loja, a um escritório, eu tento me encaixar na vida daquelas pessoas e transmitir aquilo que Jesus está fazendo em minha vida. Que transformação que Jesus pode fazer em nossas vidas. Aí eu dou o meu testemunho, que eu vivia no mundo das trevas e agora eu ando na luz. E as pessoas começam a querer saber mais desse Jesus. E aí eu convido elas para o pequeno grupo, que lá nós vamos estar orando, vamos estar louvando e vamos estar lendo a palavra. E lá a pessoa fica encantada, porque o PGM lá é onde transmite a palavra de Deus naturalmente. Minha história no evangelismo começou através do Ricardo. Eu queria resgatar alguns amigos meus que eram do tempo da minha cachaçada, do tempo da bebedeira, onde eu vivia pelo mundo aí afora. Chamei o Hélio um dia para participar do meu pequeno grupo e nunca dava certo dele ir. Conversando com ele, levei meu filho para brincar lá com os filhos dele, né? E aí quando meu menino veio, eu tive uma surpresa, que ele gostou demais desse PG, aí me chamou. E nós oramos pela vida do Hélio. E com semanas depois o Hélio foi para o nosso PGM. E lá o Hélio ele foi impactado e ele começou a gostar. Comecei a ter um estudo com o Ricardo, nós estudava meio-dia, à noite. E aí o Hélio começou a ir para o PG e ir para a nossa igreja, ir para o PG e ir para a nossa igreja. Aí certo dia ele disse que não aguentou mais, de tanto o Espírito Santo falar com ele, que era para ele entregar a vida dele a Deus. E hoje ele está aí, gente, ganhando almas para Jesus. Está fazendo o RD. Aquilo que eu fiz com o Hélio está fazendo com outras pessoas. Lendo a palavra de Deus, orando pela vida deles e arrastando essa multidão para o céu.
Eu estou tirando agora, meus irmãos, o meu tempo de atividade física para falar de Jesus às pessoas. Eu tenho um grupo de corredores que o nome é Bora Correr. E nesse grupo, meus irmãos, quando eu tenho a oportunidade, lá a gente tem um momento. É o momento que a gente fala, a gente lê a Bíblia e a gente ora ao Senhor, agradecendo pelaquela atividade, agradecendo pela vida daquelas pessoas que estão ali ao redor da gente. E lá muitas pessoas estão sendo impactadas com a palavra de Deus. Aí muita gente fica dizendo, mas não tem como eu falar de Jesus. Tem sim como a gente falar de Jesus. Tem como a gente falar aqui, como eu estou falando aqui na minha loja, para cada cliente que entra. O Senhor Jesus disse que está preparando um lugar para nós. E na segunda vez que Ele vier, meus irmãos, Ele quer levar a sua igreja. Não fique parado na sua casa, não fique parado no seu trabalho, não fique parado até nas academias que você vai, nas atividades que você vai, nas suas caminhadas e nas suas corridas. Porque nós não podemos perder tempo, porque Jesus está perto, Ele está voltando. Multiplicando pelo Brasil. Eu quero que nós aqui possamos organizar uma igreja. Eu quero que a gente possa sair daqui dentro de nós e, puxa vida, eu tenho amigos, parentes nessas cidades ao redor, do outro lado da cidade, e eles abrem a porta para a gente fazer um trabalho lá. Começa aí. Começa simples assim. E a gente pode alcançar outras cidades ao nosso redor. Começa, a gente tem que crer no poder de Deus. Não precisa mais nada, é uma casa aberta e alguém disposto a falar da Bíblia. E começa assim. Bem tranquilo, bem devagar. Então talvez hoje Deus tenha tocado teu coração. Talvez hoje Deus tenha te dito assim, nunca pensei que plantar a igreja fosse fácil assim. Mas é um dos princípios que nós temos. E tem que ser uma preocupação nossa. A gente tem que parar de achar que a nossa igreja não pode fazer nada. As igrejas ao redor, tem igrejas que começaram com muito menos do que a gente. Nós somos como ovelhas gordas já. Está na hora de tosar, está na hora da gente dar fruto, gente. Está na hora de cada um de nós aqui darmos fruto. A gente precisa frutificar, a gente precisa sair do nosso zona de conforto, abrir as nossas casas, deixar Jesus entrar. E se você tiver essa missão de pessoas ao redor de você que querem e abram as casas, você vai lá levar a palavra. Eu preciso que você pense nisso. Quem sabe, por ano que vem a gente não organiza algo diferente. Nós temos hoje atualmente funcionando na nossa igreja 2 pequenos grupos. Já imaginou esse número duplicar no ano que vem? Seria muito fácil. Eu queria que a gente tivesse 6, 7, 8 pequenos grupos espalhados na cidade. Que as pessoas sejam tomadas assim, existe uma igreja séria. É mais uma igreja de Jesus. E eu fui impactado por ela. Mas isso começa com você, meu querido. E é com você que está aqui hoje. Fazer a diferença. Do jeito como você está. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Fechasse os seus olhos hoje e você pedisse, Jesus, eu quero fazer minha essa missão. Que a gente tem um momento agora para conversar com Jesus e você diga, Jesus, é minha essa missão, Jesus. É minha. A minha casa está aberta, Deus. A minha casa está aberta para eu trazer pessoas para falar de Jesus. E eu quero também ir, Deus. Eu quero ir onde as multidões estão precisando. Eu quero ir, Deus. Eu quero conquistar. Quero conquistar junto com Jesus, junto com o pastor, junto com essa igreja. 16 de novembro, Caibaté, Santo Antônio, Bossoroca, São Nicolau. E a gente precisa, gente, essas pessoas precisam de ajuda. E quem vai ir até eles, quem vai fazer a diferença na vida deles somos nós. Está na hora de nós produzirmos mais uma igreja. Está na hora da gente compartilhar. Mas isso você tem que parar com essa ideia de que o pastor é que vai fazer. É você, meu querido. É hoje você que vai fazer junto comigo. Eu queria orar por você, então orar por você talvez que esteja em dúvida, mas não quis se levantar, ainda está meio conflituoso. Eu queria orar por você também. Queria orar por você que talvez esteja com confusão ainda no coração. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Jesus, que esteja abençoando as nossas vidas. Nós pedimos a Ti, Jesus, que esteja presente em nosso meio, Pai. Nós queremos, Deus, ganhar, Deus, o nosso estado de São Luís Gonzaga para Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos dê as condições e as ferramentas, Senhor, para fazermos isso, Pai. Abra as casas, abre as portas, Deus. Nos dê a visão, Senhor. Nós queremos começar hoje a orar por isso, Pai. Nós queremos ver esses frutos, Pai. Nós queremos pequenos grupos, casas abertas, Deus, pregação da palavra, oração, libertação, Deus. Pessoas ouvindo a palavra de Deus que nunca tiveram a oportunidade, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de sermos uma igreja séria e queremos que mais pessoas conheçam a seriedade da palavra. Em nome de Jesus, capacita esses homens e mulheres que aqui se levantaram hoje, Deus. Capacita eles hoje, Deus, a fazerem essa obra, Deus.
Dê a eles a autoridade do Teu Santo Espírito, Pai, para que aonde eles foram, quando eles abrirem a boca, seja o Senhor que esteja falando, e quando eles forem, seja o Senhor que esteja indo. Em nome de Jesus, Deus, nos enche com a Tua graça, Deus, e nos enche com a autoridade do Espírito Santo, Deus, que sejamos membros, irmãos, multiplicadores e discípulos, Pai. Queremos chegar no céu, Deus, e ter a certeza de que cumprimos a nossa missão. Deus, que possamos ter como igreja, como São Luís Gonzaga, novas igrejas, Pai. Nós sonhamos em um dia, Deus, ter mais igrejas, Pai. Nós sonhamos para perto isso, Deus. Nós queremos uma igreja, Deus, aos arredores, Deus. Queremos congregações, Deus, em Santo Antônio das Missões, Deus. Queremos em Bossoroca, Deus. Em 16 de novembro em Caibaté, Senhor. Em Pirapó, Deus. Nos abençoe, Deus, para termos igrejas em São Nicolau, Pai. Nos abençoe, Deus. Mostre as pessoas, mostre o caminho. Nos dê o sustento e nos ajude em nome de Jesus a cumprirmos essa missão, Deus. É o que nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que temos que sair, Deus, de onde estamos e fazemos a obra, Deus. Queremos ganhar São Luís Gonzaga para Jesus. Queremos ganhar os nossos amigos para Jesus. Queremos ganhar os nossos familiares para Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos envia hoje, Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Convido a todos a se colocarem de pé agora nesse momento e vamos cantar pedindo a Jesus sobre o poder desse nome que seja grandioso em nossas vidas.